Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6h46. E você sabia que os autistas têm diversos direitos que na maioria das vezes não são respeitados? Esses benefícios vão desde o passe livre no transporte público até, em certos casos, auxílio de um salário mínimo pago pelo governo federal. As medidas adotadas são para auxiliar no desenvolvimento e na socialização das pessoas com autismo. Quem vê Bianca assim, observando o filho, não imagina o que essa mãe já passou. Há 4 anos, o pequeno foi diagnosticado com autismo. O problema? Não é o distúrbio do filho, e sim os olhares estranhos nas ruas quando ela faz valer os direitos dele. Já aconteceu situações de eu estar em determinados supermercados e ele não ter aquela paciência, né, de esperar a vez. E o supermercado não atender a questão da prioridade para eles, né? E aí querer sair na fila e começa para os outros olhos a questão da birra, né, do mimo, mas não é essa a questão, é justamente a questão deles mesmo da paciência, né, de esperar. O filho de Bianca tem direito a vaga especial em estacionamentos, meia entrada nos cinemas e em eventos culturais, passe livre municipal e interestadual, desconto na compra de carros, assim como a isenção em determinados impostos, prioridade nas filas, benefício correspondente a um salário mínimo. Mas atenção! O valor só é concedido quando a renda familiar for inferior a 1/4 do salário mínimo. Nos termos da lei, uma criança diagnosticada com autismo é sim considerada deficiente. Dessa forma, ela deve ter os direitos reconhecidos e guardados pela sociedade como no geral. Para isso, os pais precisam de um laudo médico feito pelos profissionais do INSS. Para esta assistente social, os pais ficam tão preocupados com o diagnóstico por não conhecerem de fato o transtorno que acabam não se interessando pelos benefícios assegurados por lei. Muitas vezes eles têm esse diagnóstico, não estão preparados para receber esse diagnóstico. Então eles não têm acesso a esse direito, não sabem. E nós orientamos empoderar essa família a correr atrás desse direito dessa criança. A presidente da Comissão do Autismo da OAB Amazonas destaca ainda a Lei Brasileira de Inclusão. A ideia da lei é fazer com que a pessoa com deficiência, e dependendo dessa deficiência, ela possa, de igual modo, viver em sociedade com as outras pessoas consideradas neurotípicas ou pessoas típicas. E ela não revoga as legislações anteriores. Ela garante às pessoas com deficiência uma série de situações, de direitos fundamentais que todas as pessoas possuem, mas que, por vezes, ela não é cumprida, uma vez que as pessoas com deficiência fazem muita discriminação com ela. Quem descumprir esses direitos, o que inclui não permitir a matrícula de autistas nas escolas públicas e particulares, será penalizado pela lei. Denúncias podem ser feitas à Defensoria e ao Ministério Público. E não esqueça da mãe do comecinho da matéria. Hoje a vida do filho dela é bem melhor, porque os direitos dele são exercidos. Quando você recebe orientações, fica tudo mais fácil para você. E os efeitos da crise econômica que afeta o país ainda não acabaram, Adriane. Com o aumento do desemprego, mais de 800 mil pessoas deixaram de pagar planos de saúde no Brasil. E no Amazonas, a realidade não é diferente. O resultado disso é possível ver nos hospitais públicos, que estão cada vez mais lotados. Para driblar essa situação e conseguir fazer exames médicos, muitas pessoas estão preferindo ir a clínicas populares, aquelas que oferecem os serviços com um valor mais baixo. E é o que você vai conhecer agora, como funcionam essas clínicas no nosso quadro Mais Saúde de hoje. Recepções lotadas. A cada dia aparece mais gente em busca de exames e atendimento médico. Essa é a realidade do Sistema Público de Saúde no Amazonas. De 2 anos para cá, a gente tem percebido a demanda sendo realmente crescente, as pessoas têm adoecido mais realmente, e aí o que a gente tem trabalhado? No sentido de aumentar a oferta dos serviços, independente do motivo que leve esse usuário a buscar o serviço público. De acordo com a Agência Nacional de Saúde,
No último ano, mais de 830 mil pessoas abriram mão do plano de saúde. No Amazonas, o aumento na procura pelos serviços públicos de saúde pode ter uma relação direta com o desemprego. Isso porque, nos últimos 2 anos, mais de 40 mil pessoas foram demitidas no estado. A maioria dos planos no Amazonas, eles estão vinculados aos planos empresariais. Então, a migração do plano ela se dá muito mais relacionado ao desemprego, principalmente na Zona Franca de Manaus, do que necessariamente ao fato da pessoa não poder pagar, porque o número de planos empresariais é muito maior do que planos individuais, diferente, por exemplo, de São Paulo, que as pessoas acabam tendo como prioridade da família ter um plano. Esse efeito da crise já foi sentido no Hospital Delfim Aziz, que atende a zona norte da capital. De acordo com o diretor técnico, o atendimento teve um aumento de 24% no último ano. Realmente nós temos identificado a crise que ocorreu no distrito com a diminuição do número de ofertas de vagas de trabalho e com isso ocorreu uma diminuição dos pacientes que hoje têm condições de ter um aporte econômico e poder realmente contar com um plano de saúde. E esses pacientes acabaram migrando para o sistema público. Para atender a demanda, o hospital recebeu investimentos, principalmente na área de diagnóstico por imagem. A complexidade técnica do hospital aumentou o porte dos nossos pacientes, são pacientes com várias comorbidades. Nós dispomos hoje no hospital de ressonância, dispomos de tomografia, dos exames cardiológicos, os raios-x em todas as suas especificações, ultrassonografia com Doppler, sem Doppler. Temos praticamente todo um parque de imagem completo. Enquanto o setor público tenta reduzir as filas, tem gente que prefere buscar outra alternativa, as clínicas populares. Os principais motivos para isso são o atendimento mais rápido do que na rede pública e bem mais em conta do que nas grandes clínicas e hospitais privados. Essa aqui é uma das mais de 10 clínicas que existem apenas aqui na Avenida Grande Circular, na zona leste de Manaus. Um mercado que não sentiu a crise e que nos últimos 2 anos tem crescido aqui no Amazonas. É um mercado que cada vez cresce mais, né, por conta justamente dessa falta de acesso aos planos de saúde e por conta do nosso sistema público de saúde não absorver. Né? Ele não absorve hoje a demanda que a gente tem e que a população tem e aí há essa migração para os centros de atendimento mais acessíveis, que são as famosas clínicas populares. A estratégia é reduzir o custo da empresa e negociar com médicos e colaboradores para oferecer os serviços a um preço mais acessível, com consultas a partir de R$ 80,00, dependendo da especialidade. Uma clínica hoje do nosso porte, ela oferece consultas médicas com especialidades diversas, inclusive nós atraímos para a zona leste da cidade especialidades raras, como nefrologista, neurocirurgiões, neurologista, pneumologista, entre outros, né? Além dos serviços de diagnósticos em exames laboratoriais, exames por imagem, cardiológicos, entre outros. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aumentou o número de brasileiros querendo cancelar seus planos de saúde. De janeiro a junho de 2017, mais de 80 mil contratos foram cancelados. Eu estou falando aqui do Amazonas, somente do nosso estado. No mês de junho foram quase 8 mil. Nas regras antigas, cancelar um plano de saúde era uma tarefa bem difícil e demorada por conta de todo o processo de burocracia. A boa notícia é que esse processo ficou mais fácil depois de uma resolução que começou a valer em maio desse ano. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto com o Ricardo Alain Monteiro, que é membro da Comissão de Direito Médico de Saúde da OAB no Amazonas. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Obrigado, Adriane. Obrigado e bom dia ao telespectador da TV A Crítica, quem acompanha também pelo aplicativo do A Crítica Play. Esses números me impressionaram bastante quando eu vi 80 mil planos de saúde só aqui no Amazonas, 800 mil no país. Isso é reflexo dessa crise que afeta todo mundo, né? Sim, Adriane. A questão principal é o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde. A FenaSaúde indica que, devido ao aumento de gastos com consultas, procedimentos, a judicialização, né, da saúde, isso aumenta os gastos do plano e ele acaba repassando para o consumidor. Então,
com um aumento absurdo que há, o beneficiário não consegue arcar com os custos e acaba cancelando. Esse aumento desenfreado, tem algo que pode impedir que isso aconteça? Porque às vezes são cobranças abusivas, né? Você fez um contrato de determinado período, quando chegou no ano seguinte para renovar, esse contrato acaba tendo um aumento muito grande. A gente está num momento da economia que o salário mínimo, por exemplo, não é mais reajustado com ganho real. Você está condicionado ao índice de inflação. A energia quase que dobrou o valor. Então, são vários consumos, várias necessidades essenciais que aumentaram o custo e aí o plano de saúde está incluso no meio disso. Sim. A questão toda é que hoje a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula e fiscaliza a questão dos reajustes dos planos individuais e que hoje em dia no Brasil corresponde a um percentual mínimo quase, praticamente a 9 milhões apenas do total de beneficiários, que hoje varia de 47 milhões. Então ela mantém um teto de 13% mais ou menos e para os planos coletivos, que são a maioria, não há essa regulamentação. Então, eles reajustam conforme a receita deles, eles passam informações para a ANS, contudo, essas informações não são fiscalizadas e pesquisadas a fundo. E o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, indica que o reajuste do plano deveria ser conforme o IPCA. Contudo, não é feito dessa forma. Entendi. Agora, diante desse cenário, muita gente resolve cancelar. Só no mês de junho, mais de 8 mil contratos aqui no Amazonas. A gente está falando de 80 mil casos só nos 6 primeiros meses do ano. Isso já aumentou consideravelmente. Quando o cliente resolve cancelar, ele enfrenta todo um processo burocrático, que agora está um pouco mais facilitado, né? Sim. Antigamente, o beneficiário deveria se dirigir ao seu plano, à sucursal do seu plano, para efetuar o cancelamento. Agora ele pode fazer tanto por via telefone ou pela internet e presencial também. E sem ter que fazer, antes tinha que fazer uma carta de próprio punho, tinha que esperar uma data certa para poder fazer esse cancelamento. Sim. Com essa alteração pela Resolução Normativa 412 da ANS, ficou importante essa questão do prazo. Com essa resolução ficou fixada que a partir do momento do pedido é automático o cancelamento. Ou seja, o beneficiário tem que pesquisar um pouco antes ou verificar se ele não pretende fazer uma portabilidade para outro plano e tudo mais. Por quê? A partir do momento que ele chega e faz o pedido de cancelamento direto no escritório da agência ou pela internet ou por telefone, ele recebe um protocolo com a data e o horário. A partir daquele momento, o plano dele encontra-se cancelado. Vamos usar um exemplo aqui prático. Eu cancelei meu plano, eu saio daqui, cancelo meu plano de saúde e 2 horas depois eu sofro um acidente e vou para o hospital. Infelizmente, eu não vou mais ter a cobertura do meu plano, que vai valer a partir do momento do cancelamento, do horário de cancelamento. É importante que o plano de saúde dê a data e o horário e o beneficiário guarde esse comprovante para que não seja cobrado indevidamente posterior. Agora, o senhor falou sobre a portabilidade, que é uma das possibilidades também no momento de crise. Você paga num determinado local um valor, aí não quer perder esse tipo de atendimento, porque o SUS, a gente sabe qual é a realidade dele hoje, e aí procura algo mais em conta. Como funciona esse processo para portar um plano de saúde? Você ainda enfrenta período de carência? Atualmente, enfrenta-se um período de carência que eles falam de janela. Como é que você pode fazer uma portabilidade entre os planos de saúde? Você precisa completar somente após o primeiro dia do aniversário, ou seja, eu faço um plano de saúde hoje, dia 17 de agosto, eu só vou poder alterar, fazer uma portabilidade para um outro plano, se eu me sentir insatisfeito durante esse período, eu vou ter que permanecer nesse plano. Só vou poder alterar, passar para um outro plano, apenas no dia 18 de agosto de 2018, isso. Mas é importante dizer que a ANS está fazendo uma consulta pública, a consulta pública 63, em que uma das propostas é com relação a esse período de janela. E é importante dizer que essa questão da portabilidade vale apenas para os planos privados, individual, familiar ou coletivo por adesão.
Mais uma inovação com essa proposta, né, é com relação a estender para os planos coletivos empresariais. Bem importante essa questão, porque isso dá uma barganha de negociação muito maior. Agora, eu preciso esperar só o primeiro ano, mas, por exemplo, passou o primeiro ano, estou na metade do segundo, preciso esperar mais um aniversário para portar ou já estou Não, já garantida? Pode portar. Com essa alteração, não vai haver mais esse período de janela que a ANS e as operadoras dão o nome, usualmente. Com essa alteração já poderá ser feito a qualquer tempo, né? Mas é importante dizer, Adriane, que o beneficiário ou a população que tem interesse, se já tem um plano ou se tem interesse em participar de algum, que participe dessa consulta. É muito importante a participação. Como funciona? Basta entrar no site da ANS, né, ans.gov.br, e procurar pela consulta pública 63. Né? Agora, Ricardo, antes da pessoa normalmente decidir por cancelar o plano, ela acaba entrando num período de endividamento, de inadimplência. Diante de um atraso no pagamento, por exemplo, o plano tem a garantia ali legal de não oferecer o atendimento de saúde? Sim. Ou há casos em que, por mais que haja esse atraso, ele é obrigado a oferecer o atendimento? Assim, é uma contraprestação. A gente diz que é uma contraprestação, perdão. O beneficiário vai ter que manter-se adimplente e, assim, o plano de saúde mantenha a prestação de serviço. Caso eu, beneficiário, descumpra o cumprimento de pagamento, o plano de saúde tem todo o direito de não cobrir aquele procedimento. Esse grande número, cerca de 800 mil usuários de plano de saúde que deixaram de ter o plano de saúde no primeiro semestre do ano no Brasil, muitos deles não foi um cancelamento por iniciativa própria, eram funcionários de empresas que foram demitidos e perderam esse benefício. O funcionário da empresa que foi demitido, ele pode continuar com esse plano que antes era pago pela então empresa em que ele trabalhava? Sim, pode continuar por um prazo de 24 meses. Após esse prazo de 24 meses, ou ele faz um coletivo por adesão ou faz um individual. Agora, ele não vai pagar quanto se pagava antes. Isso. Ele paga um preço normal, o que a vantagem dele continuar é que ele continua num coletivo empresarial, que o valor é bem mais abaixo do que o individual. E ele não tem que enfrentar o período de carência, né? Para ter as primeiras consultas. Correto. Diante desse quadro todo, as pessoas que estão pensando em cancelar os planos, qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão acompanhando o Manhã no Ar nesse momento? Adriane, até mesmo por conta da saúde pública, por conta do problema enfrentado pelo SUS, tem que se pensar bastante. Acredito que é um esforço que deve ser feito, querendo ou não. A saúde privada ainda é, hoje em dia, no Brasil, a melhor saída, né? Em que há os problemas e o judiciário, hoje em dia, enfrenta esses problemas e dá um retorno para o consumidor, e que, até por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo encontros, né, jornadas de direito da saúde, para colocar enunciados para regulamentar essa relação. Então, acredito que, a priori, é sempre importante fazer um esforço e manter um plano de saúde. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço e informo que estamos à disposição para qualquer dúvida na área da saúde a gente sanar. Estamos recebendo hoje o Ricardo Alain Monteiro, que é membro da Comissão de Direito Médico e Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. E como você acompanhou aí na entrevista, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, iniciou esta semana uma consulta pública sobre a nova forma de fiscalização dos planos de saúde. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Thea Morel. Bom dia, Thea. Como a gente pode participar dessa consulta pública e por que a nossa participação é tão importante? Queria que o senhor trouxesse detalhes sobre esse procedimento. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, essa participação ela pode ser feita sem que a pessoa realmente precise ir até um órgão público ou até uma localidade ligada à Agência Nacional de Saúde, né? Através do endereço eletrônico www.ans.gov.br, você pode aí fazer a sua consideração, a sua sugestão e até a sua reclamação para que o plano de saúde seja fiscalizado da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, na verdade, né? Dentro desse endereço eletrônico existe um link chamado Participação da Sociedade e um sublink, né, que leva a uma outra página
que é justamente consultas da participação pública, de participações públicas. Lá você pode escrever aí um formulário eletrônico, colocar toda a sua denúncia, colocar a sua sugestão para a melhoria do plano de saúde aqui na nossa região e também, né, na verdade, no país inteiro. Esse link está aberto para todo o território nacional, para a nossa região, específico para as nossas peculiaridades, né? Nesse link você pode fazer as sugestões, você pode fazer contribuições, você pode acrescentar alguma coisa que você acredita que pode melhorar no plano de saúde ou até você pode sugerir algum tipo de alteração em alguma regra. Não quer dizer que a sua sugestão, obviamente, vai ser acatada, mas ela vai ser estudada, né, pela equipe da Agência Nacional de Saúde e quem sabe pode virar aí depois uma regra, uma nova norma, né, e provocar algum tipo de mudança que seja benéfica para a sociedade. Só para você ter uma ideia, entre as reclamações mais comuns está aí a questão do reajuste. Apesar disso passar pela Agência Nacional de Saúde, também o reajuste dos planos de saúde acabam causando muita dúvida, principalmente para os usuários, aqueles usuários individuais, né, como foi dito aí na entrevista, e tem também algumas questões relativas realmente a problemas que os usuários têm dentro dos planos de saúde e as multas que isso gera. Houve inclusive uma mudança recente que aconteceu em relação ao valor dessas multas, né? Antes essa multa ela era praticamente unificada em um valor de cerca de R$80 mil quando um plano de saúde deixava de fazer algum tipo de procedimento. Hoje em dia já existe um escalonamento, você tem uma tabela, dependendo do problema que o usuário teve dentro do plano de saúde, e essa multa ela pode variar aí de 20 mil e pode chegar até R$160 mil. Sendo que essa sanção para o plano de saúde, né, ela depende de uma série de fatores. Se esse procedimento for negado, por exemplo, para uma criança ou para uma pessoa acima de 60 anos de idade, é considerada aí a questão da vulnerabilidade desse paciente e essa multa, com certeza, ela também pode aumentar. Essas sugestões e contribuições, elas podem provocar mudanças na fiscalização e até a aceleração do atendimento e da própria fiscalização, né? Hoje a ANS demora um tempo muito maior para atender a denúncia da população e esse tempo tem se reduzido de acordo com a abertura desses canais de comunicação e a ideia é que realmente ele possa ser o menor possível para que a pessoa possa ter a sua solicitação atendida o mais rápido possível. Só para você ter uma ideia, Wilson, são pelo menos 100 mil denúncias recebidas pela ANS em relação aos planos de saúde por ano. É um número realmente muito grande. A ANS não espera necessariamente reduzir o número de denúncias, mas espera conseguir atender a todos esses pedidos feitos pelos usuários no menor tempo possível. Ok, muito obrigado, Teia. Até daqui a pouco. E agora vamos às imagens do trânsito, né? Vamos ao centro da cidade. O Alex Gomes está nesse momento lá no centro, na área central da cidade, ali na Avenida Epaminondas, e o trânsito flui com tranquilidade nesse trecho que a gente mostra agora, né? Tinha uma retenção ali, mas era causada pelo tempo semafórico, já foi resolvido. Agora o trânsito flui com bastante tranquilidade. E aqui você vai com destino ali, está próximo ao terminal da Matriz, né? E aí o trânsito está em todos os sentidos do centro da cidade, você não enfrenta nenhuma dificuldade. É uma boa alternativa, vai no sentido da Alfândega, do Garajão. E quem optou por seguir pelo centro da cidade nesse horário não encontra problemas, né? A gente percebe bastante ônibus do transporte coletivo, até porque essa é uma via que tem prioridade para o transporte coletivo, mas sem nenhum tipo de retenção, a não ser por conta de semáforos. Veículos de passeio só são permitidos nessas vias laterais aqui, né? Essa é uma via exclusiva dos ônibus e mais ali embaixo, como tem muita, tem parada de ônibus, né? Ali acaba causando um certo congestionamento desses veículos do transporte público. E aí vai dar acesso ali ao terminal da Matriz. E que imagem belíssima, né? A gente tem do Centro Comercial nessa manhã de quinta-feira. As imagens estão sendo feitas aí pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Vai subindo um pouquinho mais, olha, você vai viajando conosco. Aqui no Manhã no Ar, tendo as informações do trânsito em tempo real. Ali atrás, olha o belíssimo Rio Negro. E depois do intervalo tem a nossa interação com a rádio A Crítica FM. A ANEEL vai obrigar a Eletrobras a devolver quase 3 bilhões de reais por cobranças irregulares. E caiu o limite de financiamento da casa própria. A gente explica isso daqui a pouquinho, então não saia daí.